Olá, meus irmãos queridos, um bom dia a todos vocês. E aí, vocês estão bem? Eu quero acreditar que vocês estão bem. Primeiro porque, pela graça de Deus, Ele nos presenteou com o privilégio de podermos acordar nesta manhã, para mais um dia, segunda-feira, e ainda mais, melhor porque nós estamos começando o nosso dia, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor, e estudando, ouvindo a sua palavra. Nós estamos aqui na nossa sala da esperança, onde nós estudamos a nossa lição da escola sabatina. Tá? Muito bem, o título da nossa lição de hoje, segunda-feira, é Baal Peor. Em Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 3 e no verso 4, os filhos de Israel têm um pouco mais de lições históricas, como um lembrete do passado e também de verdades espirituais e práticas que eles deveriam aprender. E ao longo das lições que nós temos estudado, da semana passada para cá, nós vimos muitos e muitos conselhos dados por Moisés ao povo antes deles entrarem na terra, para que eles pudessem lembrar de algumas histórias, alguns acontecimentos no passado, alguns acontecidos no passado, e tirar algumas lições espirituais para que não fossem repetidas o pecado que muitas vezes os seus antepassados cometeram e praticaram, e foram punidos, tiveram que ser punidos, e eles não deveriam sofrer a mesma sorte. Por isso eles deveriam aprender estas lições para que eles não viessem a cair nas mesmas tentações. Meus irmãos, infelizmente, depois de muitos conselhos, de muitos ensinamentos, muitas advertências, o povo de Israel, com a sua teimosia, a sua desobediência, muitas e muitas vezes eles deixavam de seguir os ensinamentos de Deus e passavam então a adorá-los, deuses pagãos, os deuses ali daquelas nações vizinhas ali da terra que eles havia de entrar. E no capítulo 25 de Números, nós podemos ver que um episódio terrivelmente aconteceu entre o povo de Israel, quando eles decidiram adorá-lo, Baal, que era o deus ali dos Moabitas, dos Amonitas, e Baal ali era um deus que eles acreditavam que era o deus da prosperidade, Era o deus que fazia a chuva cair, que fazia a terra germinar o grão e que fazia ter uma boa produção, uma boa colheita. Então tudo era dado a essa adoração como mérito, por tudo isso que na credibilidade deles era Baal que fazia, Baal Peor, era Baal que fazia tudo isso. Eles acreditavam também que Baal era o deus da fertilidade, Então ali os seus gados, as suas ovelhas, os seus animais e até mesmo as mulheres. Então tudo era pelo poder de Baal, que
fertilizavam, né? E então ali eles tinham ali uma boa produção de animais, né? Crescimento, eles ficariam ricos, acreditavam nessas coisas, né? Irmãos, não é tão diferente hoje nos dias que nós estamos vivendo, né? Há tantas pessoas que acreditam na teologia da prosperidade, né, que você precisa negociar com Deus, você então entrega uma oferta, e quanto mais a oferta sendo grande, né, você diante de Deus recebe uma bênção muito mais maior. Muitas e muitas bênçãos, principalmente na prosperidade. Cuidado, meus queridos irmãos, né, com esses tipos, né, de ensinamentos antibíblicos. Né? Eu posso dizer com você com muita propriedade que não há nenhuma base bíblica, né, para esse tipo de crença. Deus não é um Deus que faz negociação conosco, primeiro porque Deus não precisa de nada seu e nem meu. Tudo já pertence a Ele. Nós é que usufruímos daquilo que pertence a Deus. Ok? Mas isso era o que eles acreditavam, né? E, infelizmente, uma boa parte do povo de Israel caiu nesta cilada. Tá? E geralmente, meus irmãos, uma pessoa, quando ele cai em uma tentação, é porque já há muito tempo ele vem desviando dos ensinamentos que Deus nos ensinou por meio da sua palavra. E aí se torna uma presa fácil de Satanás. Não é? Isso é óbvio. É por isso, meus queridos, que o conselho da palavra de Deus é que nós devemos sempre estarmos, né, estudando a palavra de Deus. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Bem-aventurado aqueles que leem, bem-aventurado aqueles que ouvem, né, e seguem, né, guardam aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ok? Muito bem. E diz a palavra de Deus que muitos do povo de Israel, né, se prostituíram com as moabitas. Elas convidavam, né, e eles já fraquejados, né, longe de Deus, foram uma presa fácil. Né, e ali eles foram induzidos a adorar o Deus pagão, o Deus dos moabitas. E foi aí, meus queridos, que uma grande epidemia aconteceu ali. 24 mil pessoas, 24 mil jovens morreram, né, porque infelizmente Deus ele derramou o seu juízo sobre estas pessoas. E aqui eu quero chegar a um ponto bastante importante. Na verdade, aquelas nações, né, propriamente os Moabe, né, os medianitas, a ordem foram dada por Deus para que fosse destruída aquelas cidades. Desde o pequeno ao grande, tudo deveria ser destruído. E aí talvez, né, alguém que muitas vezes não tem uma luz mais profunda da palavra de Deus comece a imaginar, mas que Deus é esse? Né, que ele manda matar uma nação inteira, desde criança ao mais idoso, né? Tudo deve ser destruído, deve ser morto. Meus queridos, é aí que nós precisamos ter a luz da palavra de Deus. Deus, ele é pacífico, misericordioso, perdoador, tá? Um Deus cheio de graça. Mas, meus queridos, todas as tentativas foram feitas. O mesmo período que o povo de Israel passou no Egito, 4 séculos, 430 anos,
essas nações receberam como graça a oportunidade para um arrependimento e um conserto com Deus. Não fizeram. Ok? Eles continuou desobedecendo a Deus depois de muita luz, depois de Deus enviar mensageiros, tá? Mesmo assim, foram rejeitados. Meus queridos, Deus ele concede para nós a sua graça e um tempo de oportunidade. Mas a insistência no pecado, a insistência em desobedecer a Deus, chega um momento que essa porta fecha, a graça termina. E Deus precisa derramar os seus juízos para executar o pecado. Porque Deus ama o pecador, mas Ele não ama o pecado. E quando eu estou, depois de tanto tempo, tantas advertências, tantos conselhos, tantos ensinamentos, tantas oportunidades, e eu continuo rejeitando a palavra de Deus, tá? É óbvio que eu vou passar pelos juízos de Deus, que eu vou sofrer as consequências. Nós sofreremos as consequências, porque Deus não pode tolerar o pecado para sempre. E foi isso que aconteceu com aqueles 24.000 que realmente, depois de tantos conselhos, tantos ensinamentos, eles preferiu desobedecer a Deus, eles preferiu deixar os caminhos do Senhor e seguir os ensinamentos e caminhos do mal. E diz a palavra de Deus que naquele momento, quando o remanescente do povo de Israel estavam ali, suplicando, orando, buscando a Deus para que aquela epidemia terminasse entre eles, aquela mortandade, aquele pecado que estava ali, fosse exterminado, alguém ali chegou com uma midianita e levou para sua tenda. Aquele rapaz não tinha um pingo de compromisso com as coisas espirituais. Ele não discernia entre o certo e o errado, entre o santo e o profano. Finéias, um dos sacerdotes, ele não teve outra reação a não ser pegar uma espada e lançar aquele rapaz pelo meio, e também aquela moça que estava com ele. Porque eles entraram no lugar onde o pecado não deveria entrar. E eles foram ali, cometer o pecado, bem ali próximo ao santuário. Meus queridos, Deus não pode tolerar o pecado para sempre. E graças a Deus que Ele um dia vai exterminar com o pecado. Ele vai destruir o pecado. Infelizmente, aqueles que não fizeram conserto com Deus, preferiu viver no pecado, também será exterminado junto com o pecado. Não pela vontade de Deus, essa não é a vontade de Deus, mas pela nossa própria decisão. Meus amados, meus queridos, com tanta luz que nós temos da palavra de Deus, que essa não venha a ser a nossa sorte. Que o Espírito de Deus continue trabalhando no seu e no meu coração, para que nós, cada dia, possamos viver um dia de santidade, um dia de santificação. Um dia, o pecado será exterminado da face da terra, pelo poder do nosso grande Deus. Mas que você seja salvo, que eu possa ser salvo, que nós sejamos salvos pela graça de Cristo. E essa salvação é hoje.
É agora, é neste momento. Aproveite esta oportunidade, esse momento de graça. Deus te abençoe e que você tenha um dia especial, um dia maravilhoso na presença do nosso Deus. Vamos orar. Ó Pai querido, que a Tua graça ela possa tomar o nosso coração neste momento, pois nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. E por favor, querido Pai, nos ajude a vencer as tentações e o pecado. Pela graça de Cristo Jesus imploramos estas bênçãos. Amém.